Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E vocês estão vendo aqui agora essa prateleira de violetas e já pensando que o assunto vai ser sobre violetas. Até vou falar um pouco delas sim, mas o assunto principal de hoje não será sobre violetas, e sim sobre conhecendo o nosso ambiente de cultivo. Então, vamos começar? Bom, pessoal, eu estou aqui mostrando as violetas. Essas são filhas daquelas mudinhas que eu usei para fazer o vídeo de como fazer muda de violetas através da folha. Essas plantas eram para já tá florindo já, mas o que eu quero mostrar aqui, ó, vou aproximar. Vocês estão vendo que algumas eu até perdi. Outra está dando muito esse problema aqui, ó, da folha ficar preta de fungos. Já até apliquei calda bordaleza, que foi o que segurou bastante, mas ainda assim está aparecendo um pouco de problema. Menos do que estava, mas ainda está. E, enfim, elas estão meio que se arrastando. Agora está um pouquinho melhor, mas não está aquilo que deveria estar. E diferente do que estava lá na minha avó, que elas estavam crescendo de vento e popa. E isso eu quero mostrar para vocês pelo seguinte: o problema aqui não é o cultivo propriamente dito. Olha aqui, outra folha com problema, vocês podem ver, já tirei. O problema aqui não é propriamente o excesso de água, a falta de ventilação, não. O problema aqui foi a mudança de ambiente. Mas por que essa mudança de ambiente fez tanta diferença no cultivo? Sim, ela fez muita, pessoal. E por causa do ambiente aqui, eu tive que mudar algumas coisas, mas ainda assim eu não achei o ideal aqui. Por exemplo, elas agora estão nessa prateleira e na outra prateleira mais na frente ali, que eu vou lá daqui a pouco. Antes, andando aqui, vocês podem ver, elas estavam nessas prateleiras daqui e as outras mais da frente. Prateleiras que eu fiz para colocar plantas. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. O que está provavelmente acontecendo aqui? Vamos olhar para o teto. O telhado dessa varanda, ele é todo daquele telhado Brasilite, aquela telha grossa, que é uma telha cara, inclusive, não é uma telha baratinha. Ela é mais cara. Mas, independente de seja aquela telha melhor ou aquela fininha bem ruinzinha, não importa. Esse é o material, o amianto, o fibrocimento, que é um material problemático. E eu vou falar bastante dele nesse vídeo, porque é um tipo de telhado muito comum nas casas, nas varandas, nos terraços. Muita gente tem desse telhado. Infelizmente é um telhado que deveria ser proibido, mas não é totalmente proibido. Ele causa uma série de problemas de saúde na gente. O amianto, ele causa uma série de problemas, podem causar problemas sérios, respiratórios. O pó do amianto, ele é o material mais impermeável. Então, o que acontece aqui? Esse telhado não respira, diferente do telhado de barro. Então, a umidade que vem do ambiente não entra por ele ou sai por ele, e não tem poros, não passa ar também. Então o ambiente fica muito mais abafado, ele retém muito mais calor do que um telhado de barro. E isso tudo, se o ambiente for muito seco, ele deixa o ambiente extremamente seco e abafado e muito quente. Se o ambiente for muito úmido, como é o caso aqui do meu, que é extremamente úmido, o ambiente continua muito úmido e muito quente, muito abafado. E a sensação de calor fica pior ainda nesses ambientes mais úmidos como o meu. Então esse tipo de telhado, ele nos traz um ambiente que é desfavorável para muitas plantas. No caso aqui das violetas, elas têm sentido dificuldade por causa desse telhado aqui. Antes de eu apontar para as soluções, vamos continuar falando. Por quê? A umidade é muito alta,
fica nos dias quentes do verão. Agora não, agora a gente está entrando numa época em que a temperatura está bem mais agradável. Está 22 graus, mas a umidade está em 98%. Estamos entrando agora outono, inverno, então deve ficar bem melhor aqui. As violetas devem dar uma recuperada. Engoli um mosquito enquanto falava, pessoal, mas faz parte, né? Aqui tem muito. Peraí, oh, desculpem, mas acabei de engolir um mosquito e a sensação não é muito boa, né? Mas faz parte, aqui tem muito. Tô falando e eles entram. Mas então, continuando aqui, agora essa época tá mais agradável, mas o verão aqui o bicho pega. A temperatura nessa varanda chega a 38, 40 graus e a umidade alta. E, embora as violetas sejam plantas que gostam de climas quentes, a temperatura e o abafamento, junto com a umidade muito alta, é excessivo para elas. E aí elas acabam sentindo muito. Elas sentem muito e, o pior de tudo, aí você começa a ter os problemas com as doenças, porque o ambiente fica muito favorável para o ataque de fungos, de bactérias. E aí o que a gente tem que fazer? É tentar melhorar o máximo possível a drenagem e a ventilação dos vasos. Isso é o que eu fiz. Ó. Os vasos estão muito bem furados, furei, aumentei ao máximo, fiz tudo o que estava dentro do possível. Esse é um ponto. O outro ponto aqui é, como eu coloquei praticamente essas prateleiras na varanda inteira, é procurar locais que fossem mais ventilados e mais frescos na varanda. Então, primeira coisa, eu procurei, eu identifiquei esses locais e eu passei essas violetas para cá. E realmente, desse lado aqui, parece que estão mais estáveis. Mas ainda é cedo para dizer alguma coisa. Tem mais ou menos um pouco menos de um mês, eu acho que eu passei elas para cá. E eu estou avaliando ainda como é que vai ser. Evito ao máximo o excesso de rega, então é 1 ou 2 vezes por semana e olhe lá. Mais adubação, então rego pouco as violetas, porque aqui é muito úmido. E vamos ver como é que elas vão ficar ao longo do tempo, certo? E eu parei muito nessas violetas, pessoal, porque as violetas, elas foram uma das que mais sentiram a mudança de ambiente. Antes lá tinha um ambiente, era laje, ok, laje esquenta, só que a altura era muito mais elevada, pessoal. A altura da laje era mais alta e era muito ventilado também e era mais seco um pouco. Então não ficava tão brabeira lá o ambiente e ficava mais agradável para as plantas, mais confortável para elas. E enquanto aqui as violetas já sentiram. Por outro lado, as flores de cera, as suculentas, cactos, até que no local que eu coloquei, eles se adaptaram bem. Até as orquídeas também não tiveram grandes problemas aqui. As orquídeas também se adaptaram bem. Então, cada planta responde de um jeito. No início, quando eu trouxe alguns temperos para cá, eles também sentiram, mas agora eu estou começando a achar o lugar certo. E essa é a ideia do vídeo, achar o lugar certo. Então vocês vão ver aqui, eu estou passando, vai ter algumas plantas feias, ruins, que eu estou tentando achar o espaço. E outras que estão muito bem, e outras se recuperando. E essa é a ideia do vídeo, é falar sobre ambiente, conhecer o nosso ambiente. E agora que eu já falei, já contei história, já estou mostrando algumas plantas que estão muito bem, outras que nem tanto. Vocês podem ver, ó, as Phalaenopsis aqui não estão dando problema nenhum, gostaram do ambiente. Vocês podem ver que elas estão, ó, saudáveis. E eu vou explicar isso, ó. Agora vamos a alguns, depois de mostrar plantas, vamos agora a alguns conceitos. Vamos lá, pessoal? O vídeo hoje tem que ser longo mesmo, porque é um assunto que não é imediato, não é um assunto rápido, e cada ambiente é uma interpretação. Então, vamos aos conceitos então. Bom, pessoal, para começar os nossos conceitos, vamos falar então o seguinte: os seres vivos,
assim, as plantas, bactérias, os animais, nós mesmos, enfim, qualquer ser vivo, ele é um produto do ambiente que ele vive. Ou seja, além do fator genético que determina suas características, elas também dependem do meio em que ele vive, ou seja, do ambiente, né, da questão do clima, da temperatura, da variação de temperatura, da umidade relativa do ar, da ventilação, da luz, da água, da questão de... e outras questões que podemos dizer, né? Então, todas essas questões aí são importantes. E nas plantas, que é o nosso foco aqui, são as plantas, elas interagem de maneira muito intensa com o nosso ambiente. Então, todo ser vivo, ele interage de alguma maneira com o seu ambiente. E se seu ambiente está favorável, ele vai responder satisfatoriamente. E aí, a gente vai ter mais facilidade de conseguir cultivar, criar aquele bicho ou aquela planta. Se o ambiente está inadequado, nós vamos ter dificuldade. O ser vivo não vai se sentir confortável, a planta não vai estar no seu conforto e vai ser mais difícil manter aquele ser vivo ou cultivar com qualidade. Isso é importantíssimo, é o primeiro conceito, a interação da planta, de qualquer ser vivo, com o seu ambiente. Todos os seres vivos interagem de forma intensa com o seu ambiente. Então, as plantas fazem isso através da umidade, da temperatura, da luz, da questão de, no caso das orquídeas aqui, a qualidade do substrato, que vai permitir melhor ou pior enraizamento. Tudo isso é importante, dos nutrientes. Então, as plantas, elas interagem muito com o seu ambiente. Algumas plantas são mais adaptáveis a vários tipos de ambiente que outras. Outras necessitam de ambientes muito mais controlados, muito mais específicos, igual o que ela tem na natureza. Outras já são mais tranquilas e se adaptam a diversos tipos de situações. Mas o que é mais importante quando a gente fala de planta, pessoal? Quais são os fatores ambientais mais importantes quando a gente fala de planta? Vamos lá então, vamos a esses fatores. Vamos lá, primeiro fator que eu vou falar, justamente pelas orquídeas, mas isso é para qualquer planta, é a questão da umidade. Ai, eu tô assim porque o mosquito tá aqui na minha garganta, gente. Então, umidade. A umidade que eu falo é a umidade relativa do ar. As plantas, elas interagem com a umidade relativa do ar, que é o vapor de água dissolvido no ar, da seguinte maneira. A umidade, ela regula a transpiração do vegetal. A planta transpira, ela perde a água na forma de vapor. E isso é feito geralmente, principalmente através das folhas, que é o mesmo órgão que faz a fotossíntese, como vocês podem ver. E as plantas perdem água na forma de vapor pelos estômatos, que são aberturas naturais da folha, que abrem e fecham, e outras estruturas. E o que vai determinar se isso vai acontecer em maior ou menor grau é a umidade relativa do ar. E essa umidade, quando ela está muito baixa, as plantas transpiram muito. E, dependendo da situação, principalmente no caso de orquídea, que geralmente vem de ambientes muito úmidos, isso pode ser desastroso, a umidade baixa, e aí causar problemas de cultivo. Por outro lado, a umidade alta, a planta vai transpirar menos, vai absorver água e se manter hidratada com muito mais facilidade, desde que tenha ventilação, que é o outro fator importante, a ventilação, né? A ventilação, ela vai estar ligada à umidade, porque um ambiente mais ventilado, ele tira mais a umidade do ar. E um ambiente menos ventilado, ele tende a deixar o ambiente mais úmido. Mas a falta de ventilação também torna o ambiente abafado, o que pode deixar muito úmido e
favorecer o excesso de calor, por exemplo, quando está muito quente no verão. O ambiente pode ficar muito abafado, muito quente, e a sensação térmica nas plantas de calor pode ser acima daquilo que elas permitem, que elas aguentam, que é o conforto delas, e causar problemas, como vocês viram lá nas minhas violetas, e que é agravado graças a esse telhado aqui. Ventilação. O fator de luminosidade. Luminosidade, dentre esses, é o mais fácil das pessoas entenderem, porque as plantas fazem fotossíntese e elas precisam da luz para converter a água e o gás carbônico em açúcar, que vai ser usado depois no seu metabolismo para várias coisas, para alimentação, para respiração, para a construção do seu corpo, enfim. Opa, caiu uma flor velha. Tudo bem. Então, é importantíssimo a luz. Cada planta precisa de luz em uma determinada quantidade. Só vamos saber qual é pesquisando sobre essas plantas e com a observação constante também. E a planta não dá sinal se a luz está excessiva ou não. Geralmente, através da coloração das folhas. Folhas geralmente com verde muito escuro é sinal de pouca luz. Folhas muito amareladas ou queimadas geralmente é sinal de muita luz. Certo? E, além disso, nós podemos falar também de substrato ou solo para as plantas de solo. E esse substrato, geralmente, ele está ligado na questão dos outros fatores, como ventilação e umidade e água. Ou seja, a água é de fato aquela água líquida que a planta precisa para absorver, para se usar no seu corpo. E o solo também, ou substrato, ele tem que permitir um bom desenvolvimento das raízes, ou seja, tem que ser poroso, não pode estar compactado, tem que permitir uma boa exploração das raízes, tem que permitir uma boa ventilação delas, ou seja, ele tem que permitir a entrada de ar, tem que ter nutrientes nas plantas de solo, né? Precisa ser fértil dependendo, mas essa questão de fertilidade, nutriente, varia de planta para planta, de espécie para espécie. Então, mais uma vez, é a observação e a pesquisa, observar e pesquisar, buscar informações e conhecimentos sobre aquela planta que você quer, para saber como é a adubação, o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, isso, pessoal, todos esses fatores, a gente não aprende isso assim, olhando e lendo apenas. Isso é importantíssimo, claro. A gente vê o vídeo, vai ser importantíssimo a gente conhecer isso. Mas o aprendizado mesmo sobre esses fatores e como as plantas interagem com eles é a observação, é a prática. Isso a gente não encontra de maneira assim, prática, objetiva, em nenhum local. A gente vai encontrar nos materiais números, pesquisas com muitos números, muitos dados estatísticos, testes bioquímicos, essas coisas todas que são mais complexas. Mas o prático, o resultado da interação, a gente só vai perceber isso no dia a dia do cultivo da nossa planta, na criação do nosso animal. Certo, pessoal? Então, é muito importante a gente conhecer os fatores ambientais, saber que a planta interage com eles e conhecer o nosso ambiente. E agora que a gente já conheceu os fatores e sabemos que a planta interage, e é fundamental isso, ou seja, o ser vivo, não basta pegar ele e colocar em qualquer lugar e dar água e dar adubo que ele vai ficar bem. A gente sabendo disso, a gente já tem mais uma ferramenta para poder melhorar o nosso cultivo, certo? E agora que eu falei disso, vamos falar do ambiente propriamente dito. Vamos lá? Bom, pessoal, ambiente de cultivo. Ambiente é qualquer lugar, seja um local, um ambiente comercial, ou seja, na sua casa, uma varanda, enfim, qualquer lugar onde você vai ter suas plantas, onde você pretende cultivar suas plantas. E esse ambiente é necessário que ele atenda os pré-requisitos que as plantas precisem, ou seja, ele precisa atender a questão de umidade, ventilação, iluminação, temperatura, variação de temperatura, tudo isso
que a sua planta precisa, pessoal. Porque senão, deixa eu ligar a luz aqui um momentinho. Pronto, pessoal, vai ficar melhor. Porque senão a sua planta não vai se desenvolver bem. E isso é importantíssimo, pessoal. A planta não vai ter um bom desenvolvimento se o seu ambiente não atender aos fatores, aqueles fatores que eu falei, de iluminação, ventilação, umidade, tudo isso que ela precisa. Lógico, para cada planta ela tem uma determinada exigência, mas no geral a gente consegue um ambiente que atenda um bom número de plantas, uma média que atenda um bom número de plantas. E isso é importantíssimo. Então, primeira coisa é a gente conhecer o nosso ambiente. Depois que a gente já sabe que a planta interage o tempo todo com o ambiente e ela depende do ambiente para um bom desenvolvimento. Então, conhecer o ambiente. Como é que a gente faz para conhecer o nosso ambiente? Primeiramente, é a gente estar nesse ambiente e observando ele, né? Por exemplo, a gente observar o comportamento do sol, do caminhamento do sol no ambiente, observar a umidade. Se você tem boa percepção de tato, você percebe a umidade. Mas se você não tem, pode usar instrumentos de medida, como termohigrômetros e outros instrumentos. Tem muitos bem baratinhos e que funcionam muito bem, como aquele que eu mostrei no início do vídeo. Então, observar o comportamento da umidade, da luz no ambiente, para que lado o sol caminha no seu ambiente, a temperatura, a variação de temperatura nele, tudo isso vai ajudar muito a você entender o seu ambiente e a colocar as plantas de maneira mais adequada em seu ambiente, de modo que elas fiquem mais confortáveis. Fundamental isso, pessoal. Então, conhecer, caminhar pelo ambiente, tirar fotos, observar ao longo do dia como é o comportamento desses fatores. Tudo isso vai ser importantíssimo para o sucesso no seu cultivo. Outra questão importante também no seu ambiente, nessa fase de estudo do ambiente, nessa fase em que você está observando o seu ambiente, para ver como é que ele é. Ver quais são os materiais que ele está construído. Por exemplo, sua varanda, seu terraço, sua estufa, sua janela, tudo isso. Os materiais nos dão muita pista de como é que vai ser o teu ambiente. Por exemplo, essa varanda aqui, ó. Essa varanda aqui, ela é feita com esse telhado que eu falei. Esse telhado tem 1001 problemas para a gente e para as plantas e para os animais também. Justamente por causa de tudo aquilo que eu já falei. Dele ser impermeável, não respirar, tornar um ambiente muito abafado e superaquecer no verão. Isso causa muitos problemas, certo, pessoal? Então, é um problema que eu quero resolver, mas no momento não tem condição. Que a solução definitiva aqui é trocar todo o telhado, é uma obra cara, a varanda grande, pelo telhado de barro, que é a melhor solução, sem sombra de dúvidas. Mas, a curto prazo, talvez colocar um forro de isopor ajudaria, porque o isopor é isolante térmico, então manteria um ambiente mais equilibrado. Mas ainda também não é possível, gente. Mas isso aí vai depender de cada um também, as soluções. Então, conhecer os materiais, eles nos dão muita pista. Por exemplo, aqui vocês já sabem que é um material complicado. A altura do telhado, pé direito do telhado, né, que é a altura, também nos dá muita pista. Como é que vai ser a ventilação, como é que vai ser questão da umidade, do calor, tudo isso. Continuando, conhecer, tentar dar nomes e setores, criar você mesmo. Você pode fazer um esboço do teu ambiente e com as suas observações você setorizar o teu ambiente. Não precisa fazer obras, não precisa fazer nada, pode ser mentalmente isso, você pode ter apenas um esquema. E esses setores significam os locais onde podem ir determinado tipo de planta.
E isso também você vai fazendo testes, ou seja, plantas que vão melhor num determinado setor, ou que vão melhor no outro, e aí com isso você vai criando tipo um mapa, que pode ser mental, você pode fazer um desenho, um rascunho, um rabisco, e assim você consegue distribuir melhor as plantas no seu ambiente. Esses setores podem ser determinados através, por exemplo, da iluminação, principalmente da questão da iluminação. Por exemplo, aqui, ó, nesse trecho aqui aqui na beirada, onde a gente está mais no beiral do telhado, é muito mais claro. E nessa época do ano aqui bate sol, então aqui é um setor que bate sol em boa parte do ano. Então aqui eu vou ter que direcionar plantas que gostam de sol. Mais para dentro aqui já não bate tanto sol, vai ficando mais escuro conforme eu vou me afastando. Então aqui eu vou botando as plantas de sombra e conforme vai ficando mais para dentro, eu vou botando aquelas mais de sombra ainda. Então, por exemplo, aqui eu botei as flores de cera, porque aqui não pega sol. Aqui eu botei as flores de cera, aqui tá as flores de cera, porque não pega sol. Botei as bromélias, que estão mais afastadas, que não são bromélias de sol. Botei as phalaenopsis aqui na parede, que é mais sombreado e não pega sol, mas ainda tem uma boa luz. Então, tudo isso, pessoal, é o princípio da setorização. Aqui, ó, são plantas que precisam de sol, então eu coloquei elas aqui no beiral, porque pega sol. Aqui é o começo da renovação da minha hortinha, que precisa de sol, então pega sol aqui, vocês podem ver. Então, tudo isso é setorizar. Isso tudo é conhecer o seu ambiente e dar setores para ele, né? Designar setores em que você vai colocar as plantas de acordo com a necessidade, de acordo com o que você observou. Então, a ideia do vídeo é ensinar vocês a observarem. Não é passar um monte de receita de bolo em 1 minuto, que isso não funciona. É observar o seu ambiente, o seu clima, tudo. E a interação da planta com o ambiente. Com essas observações e com esse entendimento, vocês vão ter mais condições de melhorar cada vez mais o seu cultivo, aliado à busca de informações de qualidade com profissionais ou mesmo na internet, livros, etc. Certo, pessoal? Mas ainda não acabamos aqui não. Vou agora continuar mostrando alguns outros setores aqui para vocês. Vamos lá? Pessoal, agora estou aqui no outro setor, onde tem aqui, ó, são plantas de sombra. Tem aqui um cactor, o Epiphyllum oxpetalicum, que é a dama da noite. Tem um pé aqui, sem estar enxertado. Mais na frente tem enxertados. Aqui tem... Estou tentando conseguir um bom cultivo. Essa aqui está indo bem por enquanto. É a Steinhopia, né? Orquídea Steinhopia. Tanto que eu plantei nesses recipientes de tela. Aqui os catacetos, que está bem no beiral. É um ambiente que não pega o sol, mas pega bastante luz aqui na beirada. E aqui mais para dentro, menos. Aqui várias plantas de sombra aqui, ó. É o cananga do Japão. É o Ataca chantrielle, né? A flor morcego. E outras plantas aqui de sombra e algumas coisas que eu estou fazendo também. Então, esse é um outro setor da varanda onde está os catacetos. É a mesma varanda, a varanda dá volta na casa inteira, nesse caso. E toda com esse mesmo telhado, pessoal. Então, como é que eu fiz aqui esse ambiente? Que eu ainda estou aprendendo a lidar com ele. É um ambiente novo que eu estou há 6 meses apenas. Então, eu ainda estou aprendendo a lidar com esse ambiente. A conhecer como é que ele funciona, a sua dinâmica, né? Da questão da ventilação, umidade, luz, posição do sol, tudo. Mas um pouco nesses 6 meses que eu já vi, eu já percebi o seguinte: a orientação da casa, ela é certinho da varanda, é norte, sul, leste, oeste. Eu aqui estou na parte sul da varanda. Eu estou na junção sul com a junção leste. Então aqui é a junção leste da varanda com a junção sul. Isso eu percebi por causa da
da posição que a casa foi construída. Então ela foi construída exatamente orientado nesse, de modo que os 4 lados da varanda ficaram exatamente nas posições norte, sul, leste e oeste. Isso já me dá algumas pistas em relação à questão dos ventos, que eu posso distribuir plantas que gostam de mais ventilação na parte mais ventilada da varanda, que corresponde, no meu caso aqui, ao lado oeste e sul, e as plantas que gostam dos locais mais quentes, eu posso jogar para o lado norte. E o lado leste aqui é um lado que, por causa de ser muito sombreado, até demais, e muito abafado, fica meio inviável de botar muita planta nele. Certo, pessoal? Então, isso foram observações, não tinha nada escrito, nenhum material, nenhum manual. Eu tive que ir observando e testando, colocando planta aqui, mudando de lugar ali, fazendo testes, tentativa e erro. E é isso mesmo, gente. Então, no primeiro problema que vocês tiverem com as suas plantas, como vocês viram lá na minha violeta, não se desesperem. Não se desesperem, aí que é o que geralmente acontece, a pessoa desespera e diz que tem mão ruim, que não consegue cultivar, aí vê a da vizinha, tá linda, maravilhosa, mas em vez de se desesperar, pare para observar, por que a minha não vai e a dela vai? Observe o ambiente dela, observe o teu ambiente, observe o que você está fazendo, o que ela está fazendo, observe o local dela, observe o teu local. E assim você vai começar a observar e perceber que às vezes a resposta está no ambiente, na interação da planta com o ambiente. Ou seja, o ambiente pode não estar muito bem, mas às vezes basta uma mudança de 1 metrinho de distância, você já encontra uma condição de ambiente muito mais favorável para suas plantas. E é assim a gente vai aprimorando o nosso cultivo, gente. Então, o vídeo hoje foi para passar esses conceitos, essas ideias e a mensagem clara de que o importante é observação. A gente tem que aprender a observar. Planta é observação. Esse vídeo aqui é para quem realmente gosta de cuidar de plantas e de bichos, ou seja, para quem quer aprender, quer ter um bom cultivo e para isso a observação é a alma do negócio, seja para a orquídea, seja para uma dama da noite, seja para uma cananga do Japão, para uma flor de maio, para horta, para pitaia, para qualquer frutífera, para tudo, gente. Observar. Vamos observar, porque as plantas, elas nos dizem tudo o que está acontecendo, para bom e para ruim. E é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Falar sobre ambiente, sobre interação da planta com o ambiente e mostrar um pouco aqui da minha experiência. O vídeo é um pouco longo, mas é de propósito mesmo, porque eu queria mostrar a minha pouca experiência nesse novo ambiente, que eu ainda estou me acostumando. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se sim, deem um joinha no vídeo. E não deixem de se inscrever no canal Planta Sem Mistério e no blog Orquídea Sem Mistério. Vocês estão vendo, aqui a gente fala de orquídea, de horta, de frutífera, de outras ornamentais, de outros tipos de planta e também das interações e tudo que for referente à planta e que for importante para todos vocês terem um bom cultivo. Um bom cultivo a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, galera. Se eu esqueci alguma coisa, em vídeos futuros eu vou complementando. Esse é um assunto que sempre vai ter o que falar. Fui, gente!